Bem, oi, tudo bem com vocês? Eu estou querendo fazer um vídeo, né? Justamente como nós estamos em época de eleição do Papa, eu queria fazer um vídeo, estou fazendo agora, sobre os desafios do novo Papa. Nós temos uma igreja em mudança, temos um mundo em transição, então quero fazer sobre os desafios do novo Papa que vai ser eleito, não sei se a próxima fumaça será branca ou preta. De qualquer jeito, a Igreja Católica está iniciando um novo capítulo da sua longa história, né? O sucessor de Pedro, o próximo, será chamado a guiar uma comunidade de mais de 1 bilhão de fiéis, num mundo marcado de rápidas transformações culturais, sociais, estruturais, tecnológicas. Mais do que administrar uma instituição, ele será o pastor, o reformador, uma ponte de diálogo e até um sinal de esperança para o mundo, vamos dizer assim. Então eu quero colocar alguns dos desafios. Eu coloquei alguns deles, quero comentar com vocês. Espero que vocês concordem comigo ou discutam comigo, não sei. O primeiro me parece ser interno. Unir uma igreja que está marcada por tensões. Nós temos uma igreja muito polarizada atualmente entre progressistas e conservadores. Isso se acentuou nas últimas décadas. O Francisco fez as mudanças que o Colégio Cardinalício da última vez pediu, o último conclave pediu, mas tem muitas questões pendentes. Moral sexual, sinodalidade, papel das mulheres, mesmo a liturgia divide muitos católicos e gente sincera, né? De um lado, de outro e tal. Não estou aqui avaliando sinceridade de ninguém. O novo Papa precisará buscar unidade. Uma unidade que não vai ser feita com uniformidade, né? Mas sem uniformidade mesmo, mas promovendo um diálogo sem perder a fidelidade ao Evangelho. Então esse é um desafio. Como buscar uma unidade sem uniformidade numa igreja polarizada de grupos ideológicos progressistas e conservadores. Isso é um desafio para o Papa. Mas me parece que as congregações gerais apontaram justamente isso, que precisava pegar um cara mais de conciliação, sem grandes extremos da direita ou da esquerda. Depois, para mim, especialmente caro para mim, é que o novo Papa precisa reencantar os jovens na fé. É notável que no mundo inteiro nós temos gerações de juventudes e adolescentes que não se encantam, estão desconectados com essa linguagem antiga, com essas estruturas de igreja e tudo tal. Tem gente que se encanta pelos tradicionalistas, tem gente que se encanta pelos progressistas, é claro que tem. Mas a grande maioria está desconectado com essa linguagem que a gente usa. No mundo marcado pelo digital, pela instantaneidade, a igreja ainda está instalando fumaça, sinal de fumaça. Para mim isso é coisa de índio, né? De índio no mau sentido ainda. Desculpe da expressão, acho que é um pouco racista. Né? Estamos fazendo sinais de fumaça. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Fumaça branca, fumaça preta, isso é muito antigo. Em época de urna eletrônica, em época de difusão de conhecimento rápido, digital, nós estamos ainda falando de sinal de fumaça. Bom, o Papa vai ter que encontrar formas criativas de escutar, de envolver e de anunciar o Cristo aos jovens através de uma linguagem do seu próprio ambiente cultural, digital. Isso inclui especialmente, né, uma formação afetiva e vocacional, mais próxima da realidade dos jovens, uma presença missionária nas redes sociais e uma valorização dos carismas juvenis da liderança leiga. Porque não é só padre que tem liderança. Então os jovens precisam ser envolvidos nesse sentido. O Francisco, com aquela história de economia de Clara e Francisco, envolveu muita gente,
Mas o novo Papa precisa ser criativo, precisa envolver esses jovens que ainda não se sentem à vontade na igreja. Depois, um terceiro desafio é reevangelizar o Ocidente. Né? Na Europa, e também nas Américas, América do Norte e América Latina, né? A secularização avança muito. Nós temos igrejas vazias, temos poucas vocações, tem uma indiferença religiosa. E pior do que tudo, nós estamos tendo um cristianismo que é contra o evangelho. Um cristianismo que fala tudo contra o que Jesus falava. Em nome da doutrina, em nome das tradiçõezinhas que nós temos. Então, o novo Papa precisa favorecer uma nova primavera da fé, com propostas evangelizadoras, mais relacionais do que institucionais. Não é a instituição que precisa ser salva, são as relações humanas. Então, o desafio será cultivar o essencial, encontrar o encontro com o Cristo vivo, tá? Reevangelizar esse Ocidente. Depois, nós temos uma quarta, que é consolidar a reforma da cúria e enfrentar os abusos sexuais. Francisco iniciou um processo profundo de renovação das estruturas no Vaticano, com foco na missão, na transparência, fez um estatuto novo para a Cúria. O próximo Papa tem que continuar essa reforma com coragem e justiça. Sobretudo com relação aos escândalos de abuso, pedofilia, questões financeiras, sexuais e tal. Precisa estancar essa sangria. Francisco fez muito, fez até mais do que Bento. Bento já fez. Francisco fez mais, e acho que tem que ter um novo Papa que consolide isso. Credibilidade e conversão institucional caminham juntos. Quer dizer, quer salvar a igreja, quer salvar a instituição, tem que ter credibilidade. Tem que falar e viver o que fala, porque senão não adianta. Depois, uma quinta coisa é promover a justiça social e a ecologia integral. Agora, depois da Laudato Si, da Fratelli Tutti, tanto a fraternidade como a ecologia fazem parte do ensino da doutrina social da igreja. Leão XIII, quando começou a falar da doutrina social da igreja, o pessoal achou ele louco. Nossa, teve cardeal que quis interditar o Papa. A reação foi tremenda na época, né? Depois a igreja vai absorvendo e integrando isso. Então a voz da igreja continua, né? Ela continua sendo uma das poucas referências éticas e globais. Questão como crise climática, migração, guerra, fome, desigualdade, tudo isso pede um Papa profético, que defenda os pobres e defenda a criação. Ou como diria Francisco, não temos duas crises, uma crise de justiça e uma crise de ecologia, mas é uma crise humana que impacta a justiça e a ecologia. Então a gente precisa de um Papa que aprofunde isso, que promova. Tá? Depois, sexto ponto, dar resposta concreta à participação das mulheres. Não estou falando aqui de ordenação feminina, não. Mas cada vez mais nós precisamos integrar as mulheres em espaço de decisão e na liderança da igreja. Veja, por exemplo, quase 95% da transmissão da fé é feita pelas mulheres. São as catequistas. Quantos catequistas nós temos? A maioria são mulheres. Tem os padres, vai dizer, mas os padres são catequistas, os bispos são catequistas, os diáconos são catequistas. Sim, se você somar tudo isso, papa, bispo e diácono do mundo inteiro, os transitórios e os permanentes, nós somos 1% da igreja. Então veja, as catequistas são muito mais. E são elas que transmitem a fé. Nós precisamos colocar o lugar das mulheres. Já estamos atrasados com isso. Não é só questão de ordenar ou não ordenar a mulher, mas de integrar as mulheres
sem clericalismo, sem achar que o mundo vai acabar porque uma mulher opinou. Elas são batizadas também. Tá? Elas receberam o batismo, são membros da igreja. Então a gente precisa valorizar esses dons, essas qualidades, esse jeito de pensar, esse jeito de agir, esse jeito de proteger a criação, reconhecendo que a missão da igreja exige o gênio feminino, em todos os níveis. O Cristo é a cabeça que é casado com a igreja, mas o Cristo, nessa teologia, né, o Cristo é o esposo da igreja, mas a igreja é a esposa do Cristo. Então os dois têm que trabalhar junto. Não é só o homem que tem que mandar. A gente tem que integrar as mulheres também. Bom, depois tem mais 2 desafios. Assumir a sinodalidade como um estilo de igreja. Não é o Papa que manda, que define tudo, mas a partir do sínodo da sinodalidade a gente tem que escutar as igrejas, as comunidades, ter participação e corresponsabilidade. O próximo Papa terá que decidir se essa proposta será realmente levada adiante ou se a igreja retomará um modelo mais centralizado, mais impositivo e tal. Sinodalidade exige conversão pastoral, conversão espiritual e até institucional. Então a gente precisa pensar nessa questão da sinodalidade como estilo de viver cristamente. E depois, dialogar, esse é o último desafio, o 8º, dialogar com o mundo, religiões, ciência e cultura digital. O novo Papa tem que aprofundar o diálogo, tanto interreligioso, especialmente com o Islã e com o judaísmo, para evitar guerra, para evitar morte, tá? Acompanhar os avanços científicos e éticos, com inteligência artificial, bioética, sexualidade. Temos questões dificílimas para tratar, mas o Papa vai ter que escutar isso da ciência também e julgar a partir do Evangelho. E tem que responder com sabedoria ao mundo digital. Não podemos ficar com sinais de fumaça ainda hoje, né? Que me desculpe, com todo respeito, tá? A cultura atual exige uma presença evangelizadora e ética nas redes e nas mídias. Quer dizer, como o Papa Francisco excomungou os mafiosos, hoje nós estamos precisando de um Papa que tenha coragem, saco roxo, para excomungar os mentirosos digitais, aqueles que pagam e propagam fake news. Precisamos de alguma coisa nesse sentido também, tá? Sintetizando tudo o que eu falei, o novo Papa não será só um líder religioso, até porque ele é também líder de um Estado pontifício, né, do Estado do Vaticano, mas ele tem que ser um sinal profético para a humanidade. O Francisco colocou, hoje a liderança do mundo é ainda o papado. O Papa está na geopolítica do mundo. Não tem um exército, não tem um soldadinho de chumbo. Aqueles guardas do Vaticano são da Suíça, não são do Vaticano. E ele dialoga e pode dizer contra, a favor desse ou daquele chefe de Estado. Então a gente tem que pensar nisso. O novo Papa será chamado a confirmar os irmãos na fé, a curar as feridas da igreja e abrir caminhos novos para o anúncio do Evangelho em nosso tempo. Sua missão exigirá coragem, humildade, discernimento e confiança no Espírito Santo que conduz a igreja. Eu tenho o meu candidato pessoal. Cada um pode torcer para quem quiser. A gente precisa rezar para que o Espírito Santo seja escutado pelos cardeais e que isso dê para a gente um Papa que ajude a igreja a crescer, a se integrar, a curar suas feridas e a ser liderança na humanidade a partir do Evangelho. Tá? Vai ser um desafio? Vai. Nós não estamos votando por um super-homem, nós estamos votando por uma pessoa humana. Mas é preciso que o Papa saiba a bucha, a gaiola que ele está entrando.
a armadilha que espera, todas as armadilhas que o esperam, para que ele não caia nelas. Então, meu irmão, minha irmã, continue rezando pelo Papa, ok? Um abraço, Deus te abençoe, Deus te proteja. Eu vou ver se agora aquele que eu estou torcendo vai sair ou vai sair outro. De qualquer jeito, independente de quem for, de quem seja, eu vou obedecer, rezar por ele. Esse é meu compromisso. Que seja o seu também. Um abraço, Deus abençoe.